Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga? Tenho visto o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem enquanto viverem. E também que é dom de Deus que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração: quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os prova, para que vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e não há vantagem do homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego do homem vai para cima, e se o fôlego do animal vai para baixo, para a terra? Assim, pois, vi que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas próprias obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E esta verdade ecoa como um sino, que desperta a alma para a soberania absoluta do Senhor sobre os dias do homem. Quando o coração contempla que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de se alegrar, o espírito começa a compreender que não governa a própria história, mas caminha dentro de um desígnio maior tecido pela mão invisível de Deus. E o temor do Senhor nasce justamente quando o homem reconhece que não é senhor do tempo, nem árbitro final dos acontecimentos, mas criatura chamada a viver com reverência diante daquele que estabeleceu cada estação segundo a sua vontade perfeita. Temer a Deus não é apenas tremer diante de sua majestade, mas alinhar o coração com o ritmo que ele determinou, aceitando com humildade tanto os dias claros quanto as noites densas, pois ambos procedem de sua sabedoria. O pregador observa que Deus fez tudo formoso em seu tempo e colocou no coração humano o senso da eternidade, ainda que o homem não consiga compreender plenamente a obra que Deus realiza do princípio ao fim. Essa tensão entre o desejo do eterno e a limitação do presente conduz a alma à reverência, pois quem percebe sua incapacidade de dominar o todo, aprende a depender. Temer a Deus é admitir que há mistérios que não se dobram à razão humana e que a obediência precede o entendimento. Guardar os mandamentos nasce desse mesmo lugar de rendição,
onde o coração diz mesmo sem compreender plenamente: eu confiarei e obedecerei, pois sei que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. O capítulo revela que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se em suas obras e fazer o bem enquanto vive, reconhecendo que isso é dom de Deus. Aqui, o temor se manifesta de maneira prática, quando o homem desfruta do que recebe, sem idolatrar o dom, nem murmurar contra o doador. Guardar os mandamentos não é um fardo opressor, mas um caminho de sabedoria que preserva o coração da soberba e da ingratidão. Quando o homem trabalha, come e bebe, e se alegra diante de Deus com um espírito submisso, ele testemunha que reconhece o Senhor como fonte de tudo, e não a si mesmo. O pregador declara que tudo o que Deus faz durará para sempre, nada se pode acrescentar, e nada se pode tirar, e Deus faz isso para que os homens o temam. Essa afirmação sela o entendimento de que o temor nasce da contemplação da eternidade de Deus, em contraste com a transitoriedade humana. Guardar os mandamentos é responder a essa eternidade com fidelidade diária, mesmo sabendo que as obras humanas passam como neblina. Quem teme a Deus não vive para deixar um nome duradouro na terra, mas para agradar aquele cujo reino não pode ser abalado. Há também a observação dolorosa de que há injustiça no lugar do juízo e impiedade no lugar da justiça. Mas o coração temente não se escandaliza a ponto de abandonar o caminho reto. Antes reconhece que Deus julgará o justo e o ímpio no tempo determinado para cada propósito. Temer a Deus é não tomar para si o papel de juiz supremo, mas confiar que o Senhor endireitará o que agora parece torto. Guardar os mandamentos nesse contexto significa perseverar na retidão, mesmo quando a justiça parece ausente e o mal parece prosperar. O texto conduz o leitor a refletir sobre a condição humana, comparando o homem aos animais, quanto ao fôlego de vida e à morte comum que a todos alcança. Essa realidade humilha o orgulho e ensina que sem Deus, o homem não é melhor do que aquilo que perece. O temor verdadeiro brota quando a alma entende que sua dignidade não está em sua força ou inteligência, mas no relacionamento com o Criador. Guardar os mandamentos, então, torna-se um ato de reconhecimento de que a vida recebe significado apenas quando vivida diante de Deus. Temer a Deus em Eclesiastes não é um conceito abstrato, mas uma postura existencial que atravessa todas as estações da vida. Quando há tempo de ganhar e tempo de perder, o coração temente não se exalta nem se desespera. Quando há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar a boca, aprende a se submeter à sabedoria divina. Guardar os mandamentos envolve discernir o tempo e agir com prudência e obediência, sabendo que palavras precipitadas e decisões apressadas revelam um coração que ainda não aprendeu a reverenciar o Senhor. A reflexão conduz ao entendimento de que Deus busca o que passou e que nada escapa ao seu olhar. Isso infunde temor santo, pois cada ato, cada palavra, cada intenção está diante dele. Guardar os mandamentos não é cumprir regras externas, mas viver de modo consciente da presença contínua de Deus. O coração temente não se acomoda ao pecado oculto, nem se justifica com a corrupção geral, mas busca andar em integridade, mesmo quando ninguém vê, pois sabe que o Senhor vê. O capítulo 3 ensina que o sentido da vida não está em controlar os tempos, mas em responder a eles com fidelidade. Temer a Deus é viver com as mãos abertas, recebendo cada estação como oportunidade de aprender a obediência. Há tempo de amar e tempo de odiar, e mesmo nesses extremos, o coração temente escolhe amar o que Deus ama e odiar o que ele abomina. Guardar os mandamentos nesse ponto é alinhar afetos e decisões com a vontade revelada de Deus, mesmo quando as emoções clamam por outro caminho. A sabedoria do pregador aponta para a serenidade que nasce do temor,
quando afirma que o homem nada pode fazer melhor do que alegrar-se e reconhecer que isso procede da mão de Deus. Essa alegria não é superficial, nem dependente das circunstâncias, mas fruto da paz que brota da submissão. Guardar os mandamentos conduz a essa paz, pois liberta o coração da culpa e da inquietação geradas pela rebeldia. O temor do Senhor não rouba a alegria, mas a purifica, tornando-a profunda e duradoura. Ao reconhecer que Deus fez tudo para o seu propósito, o homem temente aprende a descansar. Ele entende que não precisa forçar resultados, nem manipular pessoas, pois o Senhor governa os tempos. Guardar os mandamentos, então, significa esperar com paciência, agir com justiça e confiar com perseverança. A pressa e a ansiedade são sinais de um coração que ainda não se rendeu plenamente à soberania divina. O temor de Deus também ensina a lidar com a dor. Há tempo de chorar e tempo de prantear, e o coração temente não nega o sofrimento nem se endurece diante dele. Antes, leva a dor à presença de Deus, reconhecendo que mesmo as lágrimas têm lugar no plano divino. Guardar os mandamentos nesse contexto é não permitir que a dor se transforme em amargura ou rebelião, mas em dependência e maturidade espiritual. O texto revela que o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus chama à existência o que já passou. Essa circularidade do tempo humano diante da eternidade divina conduz à humildade. Temer a Deus é aceitar que a vida não é uma linha reta controlada pelo homem, mas um caminho guardado pelo Senhor. Guardar os mandamentos torna-se então a âncora que mantém a alma firme em meio às repetições e aparentes vaidades da vida. A mensagem final que ecoa é que o temor de Deus é a resposta adequada à realidade do tempo. Quem teme a Deus vive de maneira equilibrada, sabendo quando agir e quando esperar, quando falar e quando silenciar, quando lutar e quando se render. Guardar os mandamentos é viver essa sabedoria encarnada no cotidiano, permitindo que cada estação produza o fruto que Deus determinou. Assim, o capítulo ensina que a vida ganha sentido, não quando o homem tenta dominar o tempo, mas quando se curva diante daquele que o criou. Temer a Deus é reconhecer sua soberania absoluta. Guardar seus mandamentos é caminhar em obediência amorosa, confiando que tudo o que ele faz é bom em seu tempo. O coração que aprende essa verdade encontra descanso mesmo em meio à transitoriedade, pois sabe que sua vida está escondida nas mãos do Deus eterno, que governa os tempos e conduz seus filhos com justiça, graça e fidelidade.